Esse vídeo é mais um corte do Meio Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O seu Braulio da Silva Machado poderia pensar. Ele pediu a bola. Falou ali com o Rafael, me dá a bola, acabou essa merda. Final de jogo. Vitória do Tricolor. Dá a bola, não quero ir pra casa. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo vence em casa Internacional por 2-0. Boa vitória. Gols de Luciano e Pablo Maia, um no primeiro e um no segundo tempo. Um golaço do Pablo Maia, diga-se de passagem. Eu queria saber de você, Estevão Barros, agora, após todo esse grande espetáculo que a gente acabou de transmitir aqui, o que você achou dessa vitória do Tricolor paulista? Bom, Adiel, o resultado para o São Paulo ótimo, né? O desempenho da parte do São Paulo, né? Acho que foi ok, a partida foi muito abaixo daquilo que a gente esperava, principalmente o Internacional errando muito. O São Paulo entrou numa ideia mais reativa de jogo, segurou a equipe do Internacional e conseguiu o resultado. O primeiro tempo foi ruim de assistir, tenebroso, as duas equipes muito pouco inspiradas, muito erro de passe, muito erro técnico. E na segunda etapa, com o São Paulo já com 1-0 no placar, com mais tempo, com mais campo para correr, o São Paulo conseguiu ir muito bem. E ouso dizer aqui que foi a melhor partida do São Paulo desde que o Dorival chegou, visto que contra o América, o São Paulo, apesar de ter feito 3-0, a equipe não tomou o empate muito pelo goleiro Rafael e também pela falta de competência do ataque do América. Depois, contra o Ituano, a equipe fez uma boa partida, mas não foi aqui de encher os olhos. Contra o Coritiba, mal. Contra o Tolima, mal. E agora vence por 2-0 e acho que consegue um resultado muito bom, muito importante para a equipe conseguir 3 pontos e já se pensando a longo prazo também, já se recolocando, dando moral para a torcida, para o grupo. Isso é importantíssimo. E o desempenho acho que hoje foi bom. Acho que apesar dos erros técnicos no primeiro tempo, a equipe no segundo tempo se comportou melhor e conseguiu o excelente resultado aí diante da equipe do Internacional, que essa sim tem que olhar para si e rever muita coisa ainda. A equipe hoje foi um marasmo em campo, jogadores com baixa intensidade, erraram muito no primeiro tempo principalmente, no segundo, quando foram para cima também, esbarraram no bom sistema defensivo do São Paulo e pouco conseguiram fazer para furar esse bloqueio, né? E a equipe não conseguia finalizar gol. Deixa eu até ver aqui os números, como é que terminaram, mas foram pouquíssimas finalizações a gol do Internacional. No final terminou até 4-4 em finalizações no gol, mas o Internacional de fato sofrendo muito com criação de jogadas, baixa inspiração. Alan Patrick se movimentava, tentava, mas pouco conseguia fazer, e o Internacional sai de campo hoje com muitas questões aí para resolver, né? Acho que o resultado da quarta-feira também deve ter mexido na equipe, né? Vinha vencendo do Nacional e toma um empate no final, isso abala um pouco. E agora, para pensando na temporada, a equipe acho que tem que rever até a posição do Mano Menezes, se vai querer continuar com esse trabalho, se não. Acho que o elenco também não oferece muitas opções, mas acho que é um pouco daquilo que a gente falou a respeito do Barbieri ontem, né? O time tem suas limitações? Tem, mas às vezes o técnico acaba puxando para baixo. Talvez tenha chegado no limite o estilo de Mano Menezes com esse elenco do Internacional e não sei, é uma questão que a diretoria do Inter vai ter que rever. E do lado do São Paulo, o Dorival segue aí o seu trabalho de trocar o pneu com o carro andando e conseguindo os resultados o máximo que pode. Cássio Ângelo, nós tivemos uma vitória hoje do São Paulo, uma vitória por 2-0, uma vitória que coloca tranquilidade no trabalho de Dorival Júnior para mais uma semana aí. Porque parece que no Brasil é assim, né? Quando o treinador ele consegue uma semana a mais de contrato. E para o Mano Menezes parece que as coisas estão ficando difíceis, né? Cada vez mais o trabalho dele está sendo questionado no comando da equipe gaúcha. E eu queria saber de você o que você vê, o que você viu da partida, o que você achou e o que você pode projetar para essas duas equipes para o restante do campeonato. Concordo
em número, gênero e grau, com tudo que falou o Estevão Barros, há pouquíssimo a se acrescentar no brilhante comentário que o nosso homem da informação trouxe. Dorival está dando uma cara já para o São Paulo. Querendo ou não, esse vai ser o São Paulo. Se não uma equipe tecnicamente superior ao adversário, mas uma equipe taticamente aplicada. Deu para ver, como o Estevão falou, poucos minutos que o Caleri teve em campo, ele já mudou aí a cara do São Paulo. O volume de jogo do Internacional já não foi tão grande assim, porque o Caleri conseguia segurar a bola lá no ataque. Então, vai ser isso a equipe do São Paulo. Claro, o Dorival tem que fazer alguns ajustes, por exemplo, achar o terceiro homem de meio campo. Acho que Caio Paulista não tem condições de ser titular dessa equipe. Ele perdeu todos os duelos individuais pro Wanderson, lá na lateral, enquanto lateral. Então, isso num jogo contra Palmeiras, contra Atlético Paranaense, pode fazer diferença. Acho também que, por parte do Internacional, teve volume de jogo, mas em momento nenhum ofereceu perigo ao gol do Rafael. A imagem lá do Depena e do Fabrício Busto se batendo para mim é a efígie desse time do Internacional hoje, porque não tinha objetividade, e a mesma coisa que eu cheguei a falar do time, era um bando em campo, porque não tinha uma aplicação tática. Em 114 minutos que nós tivemos, 113 minutos que nós tivemos de jogo, senhores, tivemos só 8 finalizações. É pouquíssimo para São Paulo Internacional, é pouquíssimo para um jogo de Série A. E eu acho que nós tivemos 8 finalizações, tivemos 6 cartões amarelos, tivemos quase o mesmo número de cartões amarelos e finalizações nesse jogo. Foram 7, viu, Cássio? Teve mais um ainda. Isso, tivemos 7 cartões amarelos e 8 finalizações. Então, isso diz muito do que foi o jogo. As equipes muito pobres tecnicamente. Claro, ressalva-se o golaço do Pablo Maia. Concordo com tudo que os senhores falaram e eu acho que não tenho nada a acrescentar, dizer que o São Paulo tem um bom treinador no seu comando e acredito que se a torcida tiver paciência, se derem tempo para o Dorival Júnior trabalhar, ele vai conseguir dar consistência. Não sei se para ganhar títulos, talvez a Copa do Brasil seja a prioridade junto com a Sul-Americana, mas é importante primeiro a meta de pontos para não brigar pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E a partir daí, pensar em algumas outras coisas, como vagas na Libertadores, Sul-Americana, enfim. Do lado do Internacional, é questão de ver como é que vai ser a semana do Mano Menezes, né? Se ele ainda vai estar no comando do Internacional. Não estou perseguindo, mas é porque o Internacional não tem feito bons jogos há bastante tempo. Ganhou do Flamengo, mas poderia ter perdido também. Depois de 50 minutos, parece que o jogo pegou fogo lá e o Flamengo quase teve a chance de fazer o gol da vitória. No mais, acredito que, dadas as circunstâncias, tivemos um jogo até movimentado, eu diria, né? Foi ruim no geral, mas o golaço do Pablo Maia vai estar com certeza daqui a alguns anos sendo lembrado pelo São Paulo por um belo gol bonito. E não precisa exagerar também, ele perdeu de propósito para fazer o gol de bola rolando, porque não entra na estatística de bola parada. O gol do Pablo Maia agora, né? Foi bonito, foi um belo gol, sacramentou a vitória do time, mas pô, ser lembrado, já não sei. Aí talvez quem tava no estádio vai lembrar. Ah, tá bom. No DVD do Pablo Maia vai estar. Ah, sim, isso vai estar. Com certeza. E é isso, tivemos um jogo. Poderíamos ter feito outro jogo mais movimentado? Poderíamos, mas como escolhemos São Paulo Internacional, é isso que tem para comentar, o São Paulo vencedor, com a cara do Dorival Júnior, como disse o Cássio. E o Mano Menezes está botando a cara no Internacional mesmo, né? Um time que não ataca, que não defende e que não faz gol. Essa é o resumo da partida, Estevão Barros. Eu não ia sair sem perseguir ninguém, né? Não. Tava até atípico, né? A gente tinha comentado que o Braulio tava fora dos padrões, o Adiel também, mas ele apareceu, o nosso busca implacável aqui do canal. Vamos às notas, então, dessa partida de hoje.
Começando pelas notas do São Paulo, por Adiel Reis. São Paulo, nossa, né? São Paulo venceu, mas não convenceu. Pela defesa, nós fazemos mais um time que teve uma defesa boa e um meio campo que foi mais ou menos. Mas o meu destaque é para a dupla Pablo Maia e Gabriel Neves, que mais uma vez fizeram uma partida constante, uma partida de meio campo seguro, passes, troca de passes, na criação de jogadas, desarme o Alan Patrick do Internacional não conseguiu fazer jogadas por causa dessa dupla marcação do São Paulo. Então, resumindo tudo isso, mais a vitória, eu vou dar um 7 para o São Paulo. Eu acho que é o máximo que eles conseguem alcançar hoje. Cássio Ângelo. 5. Não, vou dar 6, vou dar um ponto a mais pelo gol do Pablo Maia. Defesa muito, muito bem consolidada, futebol muito bem jogado pelo Arboleda e pelo Beraldo. Caio Paulista no sistema defensivo deixou um pouco a desejar. Rafinha fez um jogo ok, protocolar, mas grande parte do jogo o Internacional teve mais volume de jogo. O ataque até a entrada do Caleri era ineficiente. O gol do São Paulo, o primeiro do Luciano, saiu uma jogada totalmente atípica, de um cruzamento que até não ia levar muito perigo, e aí bate na mão do Igor Gomes e é marcado pênalti. Então, nota 6 para a equipe do Tricolor do Morumbi. Vamos me chamar de clubista aqui, de fanático, mas eu vou colocar um 8 para a equipe do São Paulo, viu, senhores? Porque eu acho que foi como eu falei na análise agora há pouco, foi das partidas do Dorival, foi a melhor. É de encher os olhos? Não é. Mas acho que a equipe no segundo tempo melhorou com a volta do Caleri, a perspectiva com ele na equipe é boa. Então, deixa ali com ele em campo, acho que o São Paulo pode ter um 11 competitivo. E o segundo tempo eu gostei, eu achei... O primeiro tempo foi horroroso, mas o segundo tempo eu gostei do São Paulo, achei que a equipe se comportou bem, dentro daquilo que propõe o Dorival, de ser uma equipe mais precavida e sair na boa. E acho que conseguiu executar. Poderia ser até melhor se o Rato não perdesse aquela chance, né? E eu vou colocar 7,5, então, por causa que eu lembrei desse lance do Rato, me arrependi um pouco. Acho que o 8 eu estaria forçando um pouco, mas se o Rato fizesse aquele gol, acho que o 8 seria mais justo. Então, eu gostei do segundo tempo de São Paulo. A média final ficou 6,83. Acho que tá bom aí pro que foi o São Paulo hoje. Internacional, Adiel. Internacional foi horroroso, né? Acho que o melhor jogador do time foi o Alan Patrick e ele não fez nada, entendeu? É impressionante isso. O melhor jogador do time foi o Alan Patrick, ele não conseguiu fazer absolutamente nada na partida, ele só conseguia dar passe para trás, não conseguiu colocar o Luiz Adriano em condições de finalizar, não conseguiu acertar um chute de fora da área. Então acho que pelo coletivo do Internacional dava para oferecer um pouco mais de perigo, mas é aquela que a gente falou do Barbieri ontem, né? O Estevam falou muito bem, o time reflete o seu treinador, e o treinador chegou atrasado para o segundo tempo, então por aí a gente já tira como o Internacional tá uma bagunça. Foi difícil assistir o Internacional hoje no jogo. São Paulo mereceu a vitória pelo que o Internacional ofereceu, e por isso eu vou dar 2 para o Internacional de Porto Alegre. 2, então, nota do Adiel Reis pro Inter. Cássio Ângelo. Eu tô procurando alguma coisa aqui para pontuar de positivo no Internacional, mas tem uma bonita camisa o Internacional, um vermelho colorado bem escolhido. Cara, defesa não foi bem, laterais não foram bem, tá difícil achar alguma coisa. Eu vou dar 3 em respeito à história do Internacional, mas hoje o Internacional não existiu taticamente, tecnicamente muito abaixo. Chegou até a me enganar ali nos primeiros 3, 4 minutos de jogo pelo volume que criou na equipe do São Paulo, conseguiu ocupar o campo ofensivo, mas também foi só aquilo, 5, 6 minutos de um bom futebol. Depois que o São Paulo entendeu o que era o jogo e equilibrou o jogo, o Internacional inexistiu. Aquele lance do Fabrício Bustos e do garoto... Foi o Depena que se chocaram os dois? Acho que foi. Foi. Cara,
olha isso, cara. Isso numa equipe de Série A que tá jogando Libertadores é patético. Desculpa a palavra, mas é a única palavra que tem. Nota 3 pro Internacional pela história. Achei que você ia chamar o Mano Menezes de bananão, eu ia ter que te advertir aqui, viu, Cássio, pelo horário. Mas eu concordo com os senhores, o Internacional hoje foi tenebroso, teve mais a bola, teve mais volume de jogo, mas não conseguiu criar, no primeiro tempo não conseguiu finalizar. E teve um lance do Alan Patrick no primeiro tempo, que foi o melhor jogador do Internacional durante a partida. E ele foi mal ainda assim, porque isso mostra muito bem que foi o Internacional. Que ele foi chutar a bola, ele chutou a bola na própria perna, cara. É um negócio inacreditável, assim, tipo, teve lances desse do Internacional de todo o time, muito erro de passe. Tenebroso realmente a equipe do Internacional. Então eu vou colocar 2,5 ainda. Porque eu não sei que eu vou colocar 2,5. Pelo Mano que deu uma cagada no vestiário e voltou no segundo tempo, por isso. Até ele largou pelos bons laterais que o René bateu. Pelos bons laterais que o René bateu, exatamente. Que foram muitos, hein? Nota final aí, 2,50 pro Internacional. É o que vale esse time do Internacional. Exatamente. Agora, Dorival Júnior, Adiel. Dorival Júnior tá colocando sua cara no São Paulo, né? Tá deixando São Paulo com a cara dele. E a mesma nota que eu dou pro time do São Paulo, eu vou dar pro Dorival Júnior. 7 pontos. O time tá respondendo os comandos do treinador, viu? Aos poucos, mas é um bom treinador e tem um bom time na mão. Vai fazer esse time jogar bola. 7 pontos pro Dorival Júnior. Cássio. Vou acompanhar o Adiel Reis na nota 7, porque é o que eu vou me fazer repetitivo, mas é a verdade. Dorival ainda não teve uma semana cheia de trabalho para treinar desde que chegou. Jogou a Copa do Brasil, jogou Sul-Americana, teve viagem para o Paraná, teve viagem para o Peru, se não me falha a memória, teve viagem para Colômbia, para Colômbia. Teve viagem para Colômbia, para o Paraná, para Itu, embora seja pertinho, mas não deixe de ser uma logística. E então ele está ajeitando o time na base da conversa, na base ali do ajuste. Mas o que eu estou gostando do trabalho do Dorival, que ele está fazendo o contrário do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tinha os 11 jogadores dele, mas não tinha um padrão tático. O Dorival ainda não tem os 11 dele, mas já tem um padrão tático. A gente já sabe o que é esperado do São Paulo, a gente já sabe como distribuir a equipe do São Paulo ali naquele campinho das prévias da escalação. Faltam alguns ajustes, claro, mas como eu falei, é impossível ele fazer isso sem uma semana de trabalho. Nota 7 para o Dorival. E excelente trabalho até aqui. Olha, eu vou acompanhar os senhores na nota do Dorival. 7 acho que está muito bem dado aí pro Dorival. Vem fazendo um bom trabalho até aqui. Hoje, como eu falei, achei que foi a melhor partida do São Paulo, né, desde que ele chegou. Mas mostra ainda que tem muita coisa a melhorar, né? Principalmente o primeiro tempo, que foi muito ruim. Não fosse o pênalti, talvez essa partida terminasse em 0-0, porque dependesse da inspiração dos jogadores em campo, seria difícil. O Cássio até mencionou isso no começo do segundo tempo, né? Que não fosse, que pelo segundo tempo ele não esperava nada de tecnicamente. Acabou que o Pablo Maia fez o gol, mas fora isso, se a gente for olhar o que foi o jogo do São Paulo, no primeiro tempo em especial foi duro de assistir. No segundo, como eu falei, a equipe melhorou, mas também já em função do placar, né, o Internacional abriu espaço e o campo ofensivo para o São Paulo se abriu mais espaço para jogar. E eu achei que o São Paulo conseguiu controlar bem e neutralizar bem o Internacional no segundo tempo. Então, nota 7 para o professor Dorival. E agora o professor Mano, Adiel. 0. Pô, não fez nada. Eu vou dar 0. Ele cagou, velho. Não fez nada. Literalmente, né? Literalmente e figurativamente. O Internacional não fez nada e isso muito reflete o treinador. O Internacional ainda cobrou bons laterais. René se esforçou. O goleiro Keller fez umas 2 defesas ali.
E é zero, Estevão. O Mano Menezes não fez nada, não alterou nada, não mexeu nada, não colocou o time para jogar. Zero, não fez nada. Define a situação do Mano, Cássio Ângelo. Depois do segundo gol do São Paulo, que o Mano Menezes fez, ele tira o Vitão, bota o Moledo. Troca zagueiros. Era tudo que o Internacional precisava, era fôlego novo na defesa. O Wanderson estava jogando bem, o Luiz Adriano estava bem, o Maurício estava bem em campo, o Alan Patrick estava tendo espaço para criar, não precisava mexer no sistema de meio campo. Precisava trocar um zagueiro pelo outro. Isso ia melhorar o time do Internacional. Não criou nada o Internacional. O Internacional, um bando em campo, então nota 0 para o Mano Menezes, porque não teve nada de que se olhar do Mano Menezes. Quer saber também? Eu até tinha pensado em dar um ponto pela cagada, mas já que tá todo mundo no zero, eu vou dar meio, vai, pela cagada que ele deu no intervalo, voltou bem mais aliviado. Pena que o time também em campo não funcionou tanto. Então o Mano Menezes aí fica com 0,17 na média final. Pegou 17. Thiago Live vai ficar chateado com a gente, né? Ter dado 0,17 pro pai dele. Mas infelizmente o pai dele hoje foi mal, Cássio. A gente não pode se apegar aqui a parentes, a familiares para fazer nosso trabalho. A gente tem que vir aqui informar para o nosso espectador o que tá acontecendo. E hoje o Mano Menezes foi terrível mesmo à beira do campo. O time não tecnicamente foi mal, mas aí também, quer dizer, é responsabilidade dele porque ele treina, né? Escala os jogadores, mas taticamente a equipe também é muito zoneada, não funcionou nada o que o Mano tentou nas alterações também. O Internacional hoje foi muito mal. E o meio aqui é só pelo fato dele ter voltado depois aqui e ter gerado um pouco de entretenimento no segundo tempo, que a gente se divertiu um pouco aqui com as piadas feitas. Mas é só por isso mesmo. Então, 0,17 a média final aí do Mano Menezes. E a arbitragem, Adiel? Paulo Duarte, né? Paulo Duarte, exatamente. Nosso Paulo Duarte aí. Parabéns, mano. O Braulio da Silva Machado, ele tentou colocar emoção onde não devia. Esse é trabalho do narrador, viu? Não é do juiz. 9 minutos no segundo tempo, tirou todos os pontos que ele poderia conquistar comigo aqui, então vou colocar 4 para a arbitragem, entendeu? Marcou o pênalti, fez o básico ali, mas isso básico todo juiz tem que fazer. Então, acho que 4 pontos ele merece. Cássio. Nota 3 pro Braulio. Acho que ele dá muito cartão necessário. Alguns foram necessários, como o do Moledo, do Maurício, mas 7 cartões foram muito, e muito acréscimo também. Parece que ele pegou o que ele não deu de acréscimo no primeiro tempo, foram só 4 minutos, e jogou pro segundo tempo, deu mais 3 minutos aos 6, que eu achei que deveria ser justo, e aí deu 9 minutos de acréscimo. Mas é aquilo, o Braulio é um bom árbitro, só é azarado, um para-raio de problema, então nota 3 para ele. Eu vou de 5 pro Braulio. Achei que no que tange a partida ele conseguiu controlar, não teve nem grande... A partida não escapou da mão dele. No lance do Maurício lá, que podia ter uma confusão, ele já advertiu com o cartão, já silenciou o jogador do Internacional e conseguiu controlar. Só os acréscimos que de fato eu achei demais no segundo tempo. 9 minutos, não tinha a menor necessidade. Foi bem no lance do pênalti o Braulio. E muito cartão, como o Cássio falou. Então, no geral, acho que um 5 tá aí. Não fedeu nem cheirou. E talvez nos acréscimos ele começou a peidar. E aí, por isso eu dou esse 5. Adiel Reis, nota da partida. Partida tecnicamente abaixo, Estevão Barros, mas tivemos um lance bonito, que foi o gol do Pablo Maia ali. Tivemos um lance de pura criatividade do Luciano em perder o pênalti de propósito para fazer o gol no rebote sem olhar para o gol. Então, acho que por esses 2 lances aí, mais o Mano Menezes chegando atrasado, dando aquela derretida, somando tudo isso, eu vou dar mesmo pontuação que eu dei para a arbitragem, 4 pontos. Cássio Ângelo. Nota 3 para Internacional e São Paulo, 2 equipes campeões mundiais, 2 equipes jogando Série A de Campeonato Brasileiro.
Duas equipes que estão em competições internacionais. Para quem foi segundo vice-campeão do campeonato do ano passado, e o São Paulo chegou à final da Sul-Americana, pouquíssimas as duas equipes apresentaram, muito abaixo, nota 2. 2? 2. Eu vou... Ele começou com 3, ele foi eu tirando. Eu ia dar 3, mas eu fui me enraivecendo e acabei tirando um ponto. Eu vou colocar 2 também, e os únicos pontos positivos, o 2 é em função dos gols, 1 ponto para cada gol. Então, por isso, nota 2, porque foi a única coisa que teve de bom na partida. Fora isso, realmente foi triste de assistir esse jogo. Então, 2,67 aí a média final da partida. A arbitragem ficou com 4 no final, acho que tá bom, foi o jogo. Agora chegamos ao momento mais difícil dessa transmissão, que é escolher o craque da partida, o prêmio Jobson de hoje, o filho do trabalho, ser premiado aqui. Adiel, tem algum palpite? Então começa lá, Cássio. Pablo Maia pelo gol. Foi o único colírio dos olhos nessa partida. Foi o gol do Pablo Maia. Adiel. Eu acho que não só pelo gol, né? O gol coroou uma partida que de todos os 22 jogadores, mais o Wellington Rato que entrou, foi o que melhor conseguiu fazer. Ao lado do seu parceiro ali, Gabriel Neves, que também fez uma boa partida, mas o gol decidiu, viu? Pablo Maia, para mim, é o filho do trabalho da partida, viu? Pablo Maia, então, o Jobson de hoje, coroado aí com o prêmio de craque da partida. Agora a gente pode pegar uma lista aqui, selecionar as duas equipes, fazer aqui, tirando o Pablo Maia e o Gabriel Neves. Exatamente, ficar no resto da noite inteira aqui elencando o jogador ruim, porque, olha, não faltou nessa partida, hein, Cássio? O astronauta é o que mais teve. Foi o que mais teve em campo, fica dificílimo escolher um só, mas eu vou votar naquele garoto começando agora a carreira, não pode vacilar desse jeito. Rodrigo Moledo, nos seus 38 anos, não pode entrar, pegar cartão amarelo antes de tocar na bola. Rodrigo Moledo para mim. Embora, vou fazer uma ressalva ao garoto Alan Patrick, consegue se atrapalhar com a bola, que é o sustento, é o que coloca a comida na mesa dele. Jogador de futebol que não tem intimidade com a bola, é muito difícil seu Estevão Barros. Mas o Moledo, pela cena pitoresca, para mim é o astronauta da partida. A gente pode pôr o Depena também. O Maurício, que não fez nada na partida. O melhor lance dele foi um cartão amarelo também. Então, olha, é difícil a situação. Eu acho que eu não vou no Moledo, não, porque apesar dele de fato ter esse lance pitoresco aí de tomar o gol, assim, de tomar o cartão, né, no primeiro lance dele não pegar nem na bola, acho que ele ficou tem pouco tempo em campo, pouco participou do jogo. Eu vou no Maurício mesmo, que do Internacional foi o que menos participou no lance, no jogo, tomou o amarelo e já saiu na sequência, porque o mano falou, cara, não devia nem ter escalado. Enfim, o Depena também foi mal. O raio não cai 2 vezes, né? Exatamente. O Depena também foi mal. Teve aquele outro volante também que começou o jogo, Campanharo. Cara, a gente pode elencar aqui uma lista de jogadores, mas eu vou no Maurício, que acho que simboliza o que foi esse Internacional. Para eu decidir, Maurício, sem sombra de dúvidas. Ele foi escalado como ponta, jogando como meia, obrigou o Igor Gomes a subir como ponta. Ele não marcava quando devia marcar, não atacava quando devia atacar, não armava jogada quando devia armar. Eu acho que o Maurício representa o que foi o futebol do Internacional hoje. Bota aí Maurício como representante do Internacional de Porto Alegre, viu? Todo Internacional merece o troféu de astronauta. Botar num foguete esse. Pode ir embora, gente. Montar o ônibus espacial aqui, já tem a tripulação para colocar, né? Então, Pablo Maia, o Jobson, o Maurício como representante aí da equipe do Internacional é o astronauta de hoje, são os premiados aí do jogo de hoje. E a partida é tenebrosa, né? Enfim, pela vitória não posso reclamar, porque eu levei os 3 pontos para casa, mas tecnicamente foi de sangrar.